Após 8 anos de restauração, foi inaugurado o complexo A Casa do Cônsul da Custódia da Terra Santa, um lugar destinado a receber turistas e peregrinos, a oferecer oportunidades de trabalho para os jovens, melhorar as condições de vida das famílias palestinas e preservar o patrimônio cultural palestino. Após 11 anos, a Marcha Franciscana na Síria, cerca de 100 jovens de diferentes cidades participaram do evento. O livro sagrado para os judeus é a Torá, que é composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia. Um grupo de judeus recentemente aprofundou seu conhecimento do cristianismo por meio de um curso do Novo Testamento. Uma visita ao Mosteiro das Tentações em Jericó, o lugar que lembra os dias do jejum de Jesus no deserto após seu batismo no Jordão. Em 9 de novembro, após 8 anos de obras de restauração, foi inaugurada na cidade antiga de Jerusalém o edifício histórico A Casa do Cônsul, generosamente financiado pela União Europeia e pelo programa Habitat das Nações Unidas, e com um segundo grande financiamento através da Custódia da Terra Santa, proprietária do imóvel, em colaboração com a Universidade Al-Quds. Após a cerimônia de abertura, padre Ramses Sidai, ecônomo da Custódia da Terra Santa, acompanhou em uma visita introdutória ao local Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, juntamente com os membros do Conselho Consultivo da Custódia, o diretor do Escritório da Palestina do programa Habitat das Nações Unidas, Zeida Elshakra, o representante da União Europeia, Sven Kohl, e o vice-presidente executivo do campus universitário em Jerusalém, Imad Khatib. Os trabalhos foram realizados em 2 vertentes: reabilitação e reparação de 42 unidades habitacionais, não só as partes internas, mas também as externas. Restauramos todos os pátios internos, corredores internos e a infraestrutura de todo o local. Quanto às fundações, foi um projeto gigantesco, pois descobrimos muitas antiguidades da época romana, bizantina e mameluca. O sítio contém vários lugares que iremos apresentar através da população local aos peregrinos e visitantes. Encontramos uma tumba datada do século VI ou VII a.C. Esse foi um dos achados surpreendentes que fizeram brilhar o lugar. Isso nos permitiu entender que esta é a época histórica mais antiga encontrada nesse local. Na época dos romanos, esse local ficava dentro do Cardo Maximus, principal eixo da cidade. Nas escavações encontramos vestígios de lojas que se localizavam nesta rua, a do Cardo, bem como cruzamentos com outras ruas laterais romanas que mostram a cidade antiga da época. Existem canais romanos esculpidos na rocha. Além disso, encontramos um poço bizantino pavimentado com mosaicos com uma área de 15 metros quadrados. Dahat Brecht diz que este edifício é visível no antigo mapa de Madaba, que mostra os edifícios em Jerusalém sem especificar seus nomes. A cerimônia incluiu o plantio de uma muda de oliveira no local por parte de Frei Francesco Patton, como um símbolo de paz. And so we hope that this kind of projects will help Esperamos que esse tipo de projeto contribua para o desenvolvimento da cidade antiga e da cidade santa como um todo. Fiquei muito satisfeito em saber que vários estudantes universitários locais trabalharam nesse projeto. The local university were working on this project. Para a Universidade Al-Quds, seus alunos e professores, esta foi uma grande oportunidade. Em primeiro lugar, eles puderam compartilhar suas experiências, mas também aprenderam durante os 8 anos do processo de restauração. Depois, no processo de utilização do prédio, que também servirá como incubadora de empresas e será administrado pela Universidade Al-Quds.
Trata-se de uma parceria genuína entre essas organizações que demonstra o que podemos fazer em Jerusalém para dar perspectivas aos palestinos que vivem aqui e para preservar a herança cultural e os valores do povo palestino. Frei Ramsey, acompanhada por Zeyad El-Chakra, subiu as escadas, onde a segunda parte do projeto da Casa do Cônsul foi concluída com a restauração dos edifícios residenciais. Ali, distribuíram mudas de oliveira para os moradores. Uma moradia foi colocada à nossa disposição aqui na Casa do Cônsul e não pagamos aluguel, louvado seja Deus. Como você sabe, alugar um apartamento hoje custa mais de $1.000. Agradecemos a Deus e aos franciscanos. As Nações Unidas, de um modo geral, preocupam-se em ajudar a população a desenvolver o próprio ambiente, pois além de estruturas, serviços públicos e infraestruturas, desenvolvemos também a habitação. Este projeto oferece oportunidades de trabalho para os jovens e é uma atração turística para turistas e peregrinos, melhora as condições de vida das famílias palestinas e preserva todo o patrimônio cultural palestino. Essa é a 7ª marcha franciscana. Esse ano é especial porque retorna após 11 anos de interrupção devido à guerra e à crise na Síria. A última edição da marcha foi em 2010. Convido cada jovem, homem ou mulher a viver essa experiência, especialmente aqueles que ainda não descobriram a sua missão na vida, para que a possam descobrir nesta marcha. Agradecemos a Deus que sempre nos conduz à vitória. Como pobres que somos, nada temos, mas enriquecemos muitas pessoas. Apesar das trevas e angústias, da guerra, do medo e da morte que destruíram os mais belos anos da vida, que tentaram extinguir a luz e o espírito da juventude e que conduziram ao desespero os corações e ao enfraquecimento da fé, os jovens franciscanos sírios voltaram ao seu caminho, romperam a escuridão e novamente viram a luz. Esta 7ª edição da marcha, intitulada Caminho de Francisco, partiu de Altam, passando por Barchim, Kafrun até Bacto. 103 jovens, homens e mulheres, uniram-se com amor fraterno aos frades franciscanos para viver a fé, a alegria, a simplicidade do Evangelho e a espiritualidade franciscana. Vindos de todas as paróquias e cidades da Síria, uniram-se no amor pela vida, pela igreja e pela fraternidade. Para estes jovens, um caminho pelas ruas do coração da Síria, mas também um caminho interior na profundidade da sua humanidade e da própria fé, para estabelecer um vínculo profundo com Deus, no amor ao seu Filho e na força do Espírito Santo. Participei da marcha com muito entusiasmo e com a certeza de que seria lindo apesar do cansaço. Queria experimentar como viver a espiritualidade de São Francisco. Vivemos a castidade, a pobreza e a obediência. Vivemos o amor e a paz interior. Vivi momentos mais do que maravilhosos com pessoas que passaram a fazer parte da minha família. Uma bela experiência, minha relação com Deus se fortaleceu, aprendi a ser desapegada e a renunciar à maioria das coisas que eu achava que precisava na minha vida. Agora não preciso mais delas. Uma pequena igreja plena de vida, força, esperança e amor em Deus, que tem procurado não se abater pela falta de eletricidade, água, comida, pela chuva, frio ou a falta das facilidades do mundo exterior, o celular, a internet e a debilitante situação econômica. Desafiaram a si mesmos e as suas circunstâncias para alcançar a meta que se propuseram. Participei porque esta experiência é mais do que maravilhosa, ela nos leva para Cristo. A experiência que adquirimos durante esta marcha é cristã e nos ensina a tirar do coração as dúvidas que às vezes temos sobre a existência de Deus ou sobre o porquê das dificuldades que enfrentamos. A marcha nos faz lembrar e sentir que Deus está sempre presente e conosco.
tornaram-se irmãos no amor de Cristo e na alegria de São Francisco, unidos em um coração, em uma fé, em uma oração, com os irmãos e seus guias, os frades de São Francisco. Vindos de todos os países, eles cruzaram as fronteiras, circunstâncias e intempéries para oferecer todo o seu amor, a sua experiência, o apoio e bom exemplo aos seus jovens irmãos, para a igreja que é o futuro, a energia e a alegria diante das guerras e do mal. Participei desta marcha porque cada um de nós precisa viver experiências belas, mas também difíceis. Precisa colocar-se à prova. Tive muitas experiências lindas com as pessoas que conheci, algumas delas vindas de outras províncias. Aprendi novas orações e me aproximei de Jesus. Aproveitei tudo o que fazíamos, os temas, as orações e até mesmo a maneira como andávamos. Às vezes muitos se diziam cansados, mas no final havia algo mais forte do que nós, que nos dava força. Era Jesus, que estava sempre conosco. Esta marcha também ajudou muitos a encontrar a própria vocação. Alguns se sentiram chamados a ser pais e mães, outros a serem frades ou freiras, mas todos foram chamados a ajudar e a serem bons servos na igreja. Certamente o objetivo dessa marcha foi seguir os passos de São Francisco de Assis e sua espiritualidade. Por meio dessa caminhada, carregando suas mochilas, esses jovens puderam vivenciar ou compreender o que São Francisco viveu na Itália. Durante essa marcha, contemplamos a beleza da natureza do nosso país e, ao mesmo tempo, visitamos igrejas que eram novas para nós e rezamos pelas pessoas que nos acolheram nos mosteiros e aldeias que atravessamos, assim como São Francisco. Paz e bem era a saudação que usava por onde passava ou por qualquer pessoa que encontrava. Também as nossas saudações sempre foram paz e bem. A mão poderosa, bela e eterna de Deus, o seu grande cuidado tornaram possível esta marcha, assim como a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que protegeu esta marcha e envolveu a todos com a sua maternidade e com o seu manto. Olhares atentos a cada explicação, nas mãos, canetas ou celulares para registrar o conteúdo deste estudo. Outro material indispensável é a Bíblia, pois o objetivo aqui é se aprofundar no Novo Testamento. O idioma falado é o hebraico. Isso porque os participantes deste curso sobre o Novo Testamento são judeus. São mais de 100 pessoas que participam todos os domingos e às quintas-feiras à noite durante 1h30. Estamos aprofundando um capítulo após o outro e é um estudo muito interessante e animado, porque as pessoas estão imersas na tradição judaica. Estamos lendo o Novo Testamento em hebraico, é claro. E há muito interesse pelo conhecimento por aqui. Isso é incrível. Estou impressionada com o curso. Antes de tudo, o primeiro esforço é meu. Quando eu ensino as pessoas e elas fazem perguntas, trazem ideias brilhantes que me enriquecem. Por exemplo, isso parece texto do livro de Isaías e é realmente uma oração que fazemos. As pessoas se comprometem e é maravilhoso. O estudo é realizado no Centro de Visita de Saxum, localizado a 13 quilômetros de Jerusalém, na aldeia de Abu Ghosh. No lugar, por meio de uma moderna tecnologia e da mídia digital, se pode peregrinar de modo virtual pelos lugares que Jesus esteve. Primeiro explicamos o Antigo Testamento e depois o Novo. Temos uma cronologia do Antigo Testamento e um grande mapa mostrando a Terra Santa, na época do Antigo Testamento. Temos também esta sala, dedicada ao primeiro século, onde você pode ver os idiomas que eram falados na época de Jesus.
como era a vida naquela época, a vida no templo, porque Jesus lá orou. Há também um mapa onde vemos as aldeias mencionadas no Evangelho. E depois, mais abaixo, temos a explicação dos lugares santos. Como hoje vamos rezar em Nazaré, na Basílica da Anunciação, então mostramos a casa de Maria em sua própria época. Perché andiamo oggi a pregare a Nazareth, alla Basilica dell'Annunciazione, come era la casa di Maria al tempo di Maria. Para este estudante de ciências políticas, conhecer o Novo Testamento é uma experiência incrível que recomenda a todos. Eu falei para eles sobre as coisas lindas e incríveis que estão lá e realmente os recomendo, pelo menos a leitura, porque se pode encontrar coisas incríveis. A 350 metros de altitude, no Monte Árido, ergue-se o mosteiro grego ortodoxo das Tentações, uma obra-prima arquitetônica única que se ergue sobre a cidade de Jericó. O nome deriva de quarentena, em árabe al-quarantão, para indicar os dias de jejum de Jesus no deserto. A origem da palavra árabe é neolatina. O mosteiro remonta ao século IV, durante o reinado da rainha Helena, mãe de Constantino, e fica numa antiga gruta, na qual, segundo a tradição, Jesus esteve. Na igreja se pode admirar ícones que representam Jesus, a Virgem Maria e vários santos. Uma pedra indica o local tradicional da primeira tentação de Jesus. Acima da igreja, em 1895, um mosteiro grego-ortodoxo foi construído, composto por 30 quartos, alguns dos quais foram esculpidos na rocha. Suas varandas parecem estar suspensas no ar. No passado, o acesso ao mosteiro era feito a pé pela encosta rochosa, mas em 1998 a construção de um teleférico facilitou o acesso, duplicando o número de peregrinos. Lá, eles podem admirar a antiga cidade de Jericó e visitar uma série de grutas onde viviam os eremitas. O fluxo de peregrinos no Monte da Quarentena é relativamente ativo, principalmente por fiéis ortodoxos da Rússia, Grécia, Ucrânia, Geórgia, Romênia e outros países. Eles vêm principalmente para orar e pedir bênçãos. كل المناطق الأرثوذكسية طبعا بتيجي لهاي المنطقة ولجبل كرونتول للتعبد للتنسك لحتى أخذ بركة كمان من الدير المقدس. No mosteiro, o visitante pode contemplar o silêncio numa atmosfera de austeridade e adoração. Aqui, de acordo com a tradição, Jesus rejeitou as tentações do mal ao dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, o Senhor teu Deus, tu adorarás. Só a Ele renderás culto, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. فدائما أنا رسالتي إنه نحن نقاوم التجربة، نقاوم إبليس، نقاوم شهوات. Minha mensagem é sempre de resistir à tentação ao pecado. Em todos os dias da nossa vida existem problemas, perseguições e dificuldades, mas como Jesus Cristo jejuou e resistiu 40 dias no monte, também nós devemos saber resistir. A salvação está no reino dos céus, mas o mal sempre tenta nos prender, nos tenta e nos impede de olhar para a frente e alcançar o objetivo que desejamos. O Mosteiro das Tentações é um farol espiritual no deserto a iluminar contra todas as tentações e pecados.